Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ir orando enquanto os nossos irmãos entram. E aí a gente depois começa e dá início ao nosso devocional, amém? Bom dia, Verônica, paz do nosso Senhor Jesus. Betinha, bom dia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia aqui. Pai, nós te agradecemos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, Pai, em santidade, buscando, Senhor, renunciar, Senhor, às nossas vontades carnais, Pai. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que nessa manhã, Senhor, o Senhor visite cada homem, cada mulher, ó Pai, que vai entrar nesta live, os que já estão aqui, Pai, aqueles que ainda estão para entrar. Que o Senhor já visite cada um deles, aqueles que o Senhor despertou para estar aqui, Senhor, nesta manhã. Eu peço, Pai, que toda preocupação caia por terra agora, Pai. Que toda ansiedade, Senhor, dá lugar a um coração, Senhor, sedento e faminto pela Tua presença. Pai, que em nome de Jesus, toda manipulação das trevas em vossas mentes, Senhor, em nome de Jesus, começa a ser destronada, Pai, agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, esta uma hora do qual nós ficaremos aqui, Senhor, perante a Tua presença, serão totalmente, Senhor, voltadas com os nossos olhos e os nossos ouvidos aos céus, Pai, para compreender e entender aquilo que o Senhor tem para falar, Pai, e ministrar ao nosso espírito. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus é amarrado e amordaçado com cordas de fogo todo principado, potestades, espíritos malignos, dominadores das trevas, espírito de religiosidade, de incredulidade, de idolatria, Senhor. São todos amordaçados com cordas de fogo e colocados para fora do nosso arraial agora, Pai. O Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro. O Senhor sela nas regiões celestiais com o sangue do Cordeiro as regiões de onde acontece esta live. Coloca os teus anjos sentinelas de plantão, Senhor, protegendo a nossa entrada e a nossa saída, Pai. Eu declaro que nada poderá paralisar aquilo que o Senhor já preparou para nós nesta manhã, Pai. Nenhuma semente vai ser roubada, Senhor, dos teus filhos, Pai. Eu peço, Senhor, que o doce amigo Espírito Santo derrame sobre nós agora, Pai, o espírito da revelação da palavra, daquilo que está por trás da letra, Pai. Revela, Senhor, o que as tuas escrituras, Senhor, tem para ministrar, Senhor, para nós nesta manhã, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela se renova a cada dia, Pai. E eu te peço, Senhor, derrama o espírito da revelação da palavra, derrama o discernimento de espírito, derrama discernimento, Senhor, em nome de Jesus. E eu também peço, Senhor, sabedoria, que o Espírito de Deus da sabedoria repouse sobre todos nós, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego esta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Faça conforme bem lhe apraz. Passa uma tenaz nos meus lábios. Purifica e santifica, Senhor, em nome de Jesus, o meu ser, para que eu seja apenas veículo, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Dani, bom dia, Roberta, amém, bom dia, Fabi, glória a Deus, aleluia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Theo, bom dia, Alessandra, bom dia, amém, glória a Deus, glória ao Senhor, seja muito bem-vinda, Alessandra, amém, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos agora para fazer o nosso devocional, amém, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7h45, nós temos um encontro marcado aqui como irmãos, mas principalmente com o Cordeiro, principalmente com o Messias, com o Jesus Cristo, amém? Bom dia, Kelly, do qual nós temos sido tremendamente ministrados pelo Senhor, amém? Então, nós estamos fazendo também a leitura do Antigo Testamento, do livro de 2 Samuel, capítulo 19 e capítulo 20, se hoje assim o Senhor nos conduzir até o capítulo 20, amém? Então, se você puder abrir aí a tua palavra, ou então apenas acompanhe a leitura, nós vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 19, dando continuidade ao que nós estávamos vendo aqui nos capítulos anteriores, amém? Depois a gente conversa um pouco do que aconteceu ontem, que foi ali confirmado que o Senhor nos trouxe a revelação aqui ontem, amém? Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 19. Bom dia, Verônica, diz assim: a dor e o luto de Davi. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão.
A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte do seu amado filho. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir, humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Então nós vimos aqui, amém, que Absalão acabou perdendo a vida ali durante aquela batalha. Bom dia, William, paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então nós vimos aqui que Joabe, por mais que o rei tivesse pedido para que não tirassem a vida ali de Absalão, ele foi contra aquilo que o rei pediu e ele fez aquilo que deveria ser feito por intermédio da vontade de Deus, porque já tinha sido predito pelo Senhor que a espada não se apartaria da casa de Davi. E Absalão havia tirado, retrocedendo aqui um pouquinho, para quem não acompanhou e para não ficar perdido na história, Absalão acabou tirando a vida do próprio irmão, Aminon, e Davi não teve o posicionamento que deveria ter, e o próprio irmão foi lá e resolveu da forma como ele achou que deveria ser resolvido, e acabou ali ceifando a vida do irmão Absalão, do irmão Aminon, amém? E aqui, Absalão se levantou contra Davi, queria tomar o reinado de Davi, e aí ele deu uma ordem explícita para os comandantes e para toda a tropa, perante toda a tropa, não toquem em Absalão, amém? Só que Joabe foi contra essa ordem do rei e fez aquilo que era predito pelo Senhor, que Absalão perderia a sua vida, amém? Então aqui, Davi não estava ainda aceitando a vontade de Deus. Davi aqui era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não estava aceitando a vontade de Deus. E muitas vezes nós também não vamos aceitar a vontade de Deus. Existem situações na minha vida e na tua vida que são luto, que ficam em nós, nas nossas casas, que ficam nas nossas vidas para trazer um espírito de morte. E muitas vezes você não quer abrir mão dessas situações e a sua vida fica parada e a sua vida fica estagnada e você fica como Davi, fugindo, porque Davi aqui estava fugindo do próprio filho. E muitas vezes nós nos colocamos em rotas de fuga porque nós não queremos abrir mão de coisas que o Senhor já falou para a gente que não é para abrir, que é para abrir, perdão, que é para abrir, e a gente não abre. Vamos lá, continuando aqui. Versículo 5. A admoestação de Joabe. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, admoestou: tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos neste dia, que neste dia pelejaram para salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Ora, ages como se amasses o que te odeiam e odiasses o que te amam. Porquanto demonstrasse hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficaria satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai, sem demora, e encoraja suas tropas e teus soldados. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. E isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. Olha o posicionamento de Joabe. Povo de Deus, sabe o que Joabe mostra aqui? Que vai ter momentos em que você, capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, nós paramos no versículo 7. Vai ter momentos em que você vai ter que agir com a autoridade que lhe foi dada por Deus contra alguma autoridade e contra alguma situação que para você parece que é gigantesca, que parece que tem mais domínio sobre você. Ou você se posiciona e coloca as coisas no lugar, vamos destrinchar aqui os dois pontos, amém? Vão ter situações em que você parece que vai ser engolido por essa situação, em que você não tem poder e autoridade, parece que você não tem poder e autoridade para lidar com aquele assunto, para lidar com aquela situação.
Só que você vai ter que se posicionar como Joabe e bater de frente com essa situação. Fazer uma escolha. Ou eu decido tirar isso que está me prendendo, ou eu decido tirar aquilo que está me trazendo perseguição, ou eu decido tirar aquilo que possa trazer luto sobre a minha, que está trazendo luto sobre a minha vida, que está me trazendo perseguição para a minha vida, ou eu vou ser destruído por essa mesma situação. É escolha. Joabe tinha uma escolha entre ouvir a voz do rei Davi ou fazer aquilo que era correto perante Deus. E ele teve uma escolha. Ele fez aquilo que era correto. Porque não se podia derramar sangue se não fosse durante uma batalha. E além disso, existia uma palavra sobre aquela casa, que a espada de Deus, que a espada não se apartaria da casa de Davi. Agora o segundo ponto. A outra visão que essa leitura nos dá. Às vezes, você vai ser colocado à frente de autoridades, de pessoas que têm um cargo de autoridade um pouco maior que o teu. Não estou falando espiritual, eu estou falando terreno. E espiritual também. Serve para as duas coisas. Do qual o Senhor vai te encher de ousadia, do qual o Senhor vai te encher de coragem e autoridade ainda mais para você colocar em ordem o que precisa ser colocado. Porque foi isso que Joabe fez. Ele foi lá, ele era dos generais de Davi. E ele não pensou duas vezes em ir lá e confrontar o que estava errado. Ele pegou e falou. Ele falou, escuta aqui, todo o teu povo aqui te ama. Nós partimos para a batalha, perdemos pessoas ali por conta do território do qual nós estávamos lutando. E agora você está chorando como se o teu exército tivesse perdido e Absalão tivesse vivo. Então, dá dando a entender que você preferia que o teu filho tivesse vivo e a gente morto. Nós demos a nossa vida para cuidar de você, dos teus filhos que ficaram, das suas concubinas e tudo que é teu. Nós demos a nossa vida pelo reino. E aí ele foi lá e ele confrontou. Ele pegou e disse, agora, pois, vai sem demora e encoraja as tuas tropas e teus soldados. Escuta uma coisa. Quando você é boca de Deus, quando você é levantado pelo Senhor, ele vai mandar você confrontar autoridades. Ele vai mandar você fazer o que tem que ser feito. E você não pode ser paralisado pelo medo. Porque o destino profético e a ativação profética que está sobre a sua vida, desde quando você aceitou Jesus Cristo, você entendendo ou não, você querendo ou não, existe um espírito profético que reina sobre você, porque o espírito da profecia é Cristo. Deus quer que você vá lá e seja a boca de Deus para aquela pessoa sair daquela situação. Só que às vezes a gente fica com medo de falar. Será que se eu falar a pessoa vai ouvir? Entenda algo. Se ela vai ouvir, se ela vai fazer ou não, aí é particular dela. O papel de quem recebe uma mensagem de Deus para trazer conforto ou confronto para alguém é a gente simplesmente passar. Nós somos os carteiros do Senhor, nós somos os mensageiros. A gente recebe o download do céu e a gente usa a nossa boca, o fôlego de vida que está nos nossos lábios, para poder ir lá e falar, olha, fulana, Deus está pedindo que é para você se posicionar agora. Ou você muda de posicionamento ou a coisa vai dar ruim. Pronto, você passou a mensagem. Se a fulana vai fazer aquilo que Deus pediu ou não, aí é um particular dela com Deus. Aí você já não tem mais nada a ver com isso. Só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente recebe o download de Deus, Deus manda a gente confrontar, e dependendo da pessoa que for para confrontar, a gente confronta. Por quê? Porque o medo paralisa você de ser boca de Deus. Aí sabe o que acontece? Deus para de te entregar a revelação. Ele pega e fala assim, se você jejuou, se você busca ter relacionamento comigo, eu revelo o que se passa no meu coração, eu revelo a minha vontade, eu quero que você seja instrumento na vida de outra pessoa para que essa pessoa se alinhe. Você não abre a boca, eu vou usar quem está disponível, quem não tem medo. E Joabe aqui, em nenhum momento ele pensou que o rei poderia se voltar contra ele. Ele simplesmente foi lá e falou, se levanta, vai lá, para. Ele respeitou, todos respeitaram a dor e o luto de Davi.
Em nenhum momento na palavra diz aqui que Joabe desrespeitou o momento de luto do rei. Em nenhum momento. Mas ele viu que aquela situação poderia levar para o mal pior. Por quê? Aquele povo poderia se voltar contra o rei. Cara, a gente foi lá, guerreou, e o rei tá chorando por um cara que estava perseguindo ele. Vocês conseguem entender aonde que entra o espírito da divisão? O espírito da confusão? Então Joabe aqui, ele estava cheio ali da sabedoria de Deus. Por mais que ele não tivesse tido repartido ali, o Espírito Santo de Deus não estava repartido sobre ele naquela época. Mas ele era um homem sábio. Ele sabia o que deveria ser feito. E ele fez. Vamos lá, versículo 8. O rei se levantou e veio assentar-se à porta. E anunciou-se a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Entre mentes, os israelitas fugiam para casa. E todas as tribos de Israel, todos comentavam: foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou das garras dos filisteus e agora teve de fugir da terra para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Aí aquele povo que tinha ungido Absalão, que estavam trocando o reinado que era de Deus pelo reinado de homens por conta de mentira, reconheceu o que eles estavam fazendo, aí eles correram atrás do prejuízo. Versículo 11. Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: falai assim aos anciãos e autoridades de Judá: por que sereis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Por que sereis os derradeiros a cooperar para o meu retorno? E direis a Amasa: não tens o meu sangue? Não és tu nosso osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo rigor se deste momento em diante tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: vem, pois, tu e todos os teus servos. Episódios de regresso. Vamos lá, versículo 15. Simei. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio de Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei e atravessaram para o outro lado a fim de conduzir a família do rei e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele e declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime, e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde esta ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Prontamente sugeriu Abissai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei sob juramento: tu não serás morto. Então vamos lá. Davi aqui, ele já tinha ali aceitado o luto dele. Ele já tinha entendido que era a vontade de Deus que Absalão perdesse a vida do campo de batalha. E foi o que aconteceu. Aqui esse homem, Simei, ele tinha optado por opção própria não caminhar com Davi e ficar ali do lado do traidor, que era Absalão. Só que Davi era um homem muito, muito, muito cheio das virtudes de Deus.
Ele era um homem que ele tinha um coração perdoador. Por isso que ele também não desejava que Absalão morresse. Porque ele perdoava. Ele tinha a essência de Deus sobre ele. Porque verdadeiramente o Espírito do Senhor repousava sobre ele. Então ele sabia perdoar. E aí ele disse aqui, nós estamos em festa. Aí aqui o momento de luto dele acabou. Significa que ele não chorou a morte do filho? Não, ele chorou, ele sofreu, ele não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu, o luto passou. O que o Senhor está dizendo é, o teu luto tem que ter dia para iniciar e dia para acabar. Não dá para você ficar no luto eterno. Porque quando você fica dentro de um luto eterno, você perde a vida que o Senhor está disponibilizando para você, pensando naquela situação que acabou, pensando naquela pessoa que partiu. Você pode continuar e deve, guardando lembranças de um ente querido que se foi, pensando, lembrando os momentos em que vocês estiveram, mas você não pode deixar este luto dominar a tua vida e impedir você de chegar onde o Senhor quer que você chegue. Então o luto ele tem que ter dia para começar, ele tem dia para começar e ele tem que ter dia para acabar. E tem pessoas que estão vivendo no luto eterno. Tem pessoas que não conseguem se desapegar de situações, de pessoas que passaram pela sua vida, relacionamentos que acabaram. Entenda, se chegou o final, é porque chegou o final. Significa que um dia vocês vão voltar? Só Deus é quem sabe. Conheço diversas pessoas que separaram, eram casados, separaram, ficaram anos separados e depois o Senhor permitiu. Tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Lembra que nós não vamos entender a vontade de Deus. E nós nem devemos querer entender a vontade de Deus, porque ela não é para ser compreendida, mas é para ser vivida. Agora, uma coisa que não pode acontecer é você deixar de viver a sua vida e ficar com vestes de luto eternamente, desperdiçando a vida que ainda está sobre os seus pulmões e desperdiçando as oportunidades que aparecem sobre a sua vida e você deixa passar porque você está preso lá no passado, você está preso em algo que se foi, em pessoas que se foram. Não viva o luto eterno. Não viva a luta eterna de situações e pessoas. Jesus Cristo é vida e não morte. Nós estamos vivos em Cristo. O luto faz parte, é processual. É um processo. Alguns eles permanecem por um pouco mais de tempo, outros conseguem assimilar com mais rapidez, mas ele não pode se tornar algo que seja para você levar para o resto da sua vida até você partir dessa para o céu. Não tem como. Você vai estar perdendo vida e perdendo o kairós de entrar diretamente no destino profético que Deus tem para você. Amém? Vamos lá. Versículo 24. Mefibosete encontra-se com Davi. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde um dia em que o rei partira até um dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhes questionou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: Selai um jumento para ele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou. E ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que fez o bem te parecer. Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei do meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor do rei? Então o rei respondeu: Tu já explicaste o suficiente. Já decidi, tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou ao rei: Deixe que ele receba tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou para casa. Vamos lá. Para quem acompanhou aqui a leitura, viu que Mefibosete foi enganado. O criado dele pegou, cuidava dele, e quando Davi se tornou rei de Jerusalém,
O rei mandou chamar Mefibosete, que era filho de Jonatas, e fez ele se assentar à mesa do rei. Existiam ali heranças sobre Mefibosete. E o criado dele ficou com inveja e queria pegar aquilo que era de Mefibosete. Nessa ocasião toda aqui entre perseguição de Absalão com Davi, foi a oportunidade que esse rei aqui, esse criado Ziba, amém? Achou para roubar tudo que era de Mefibosete por direito e por herança. Ziba queria roubar o que era de Mefibosete por direito e por herança. Ele tinha uma herança e ele tinha direito dela. Guarda isso. Mefibosete tinha direito à herança e ele tinha direito dela, porque ele era filho de um príncipe, Jonatas. Ele fazia parte de uma linhagem real, que era Saul. Guarda isso daqui. Ele foi enganado por Ziba. E Davi acabou repartindo o que era de Mefibosete para Ziba. Quando Davi retorna, ele vê o tamanho da lealdade de Mefibosete. Porque naquela época, povo de Deus, uma pessoa que não se cuidava, não lavava os pés, não lavava as mãos, não aparava a barba, é porque ela representava que ela estava de luto. Que ela estava ali totalmente se abrindo mão de si mesmo, para que tivesse resposta de Deus e para que Deus fizesse algo pela vida dela. E quando Davi viu aquela situação, ele falou, ele já viu algo diferente. Por que você não foi, Mefibosete? E Mefibosete fala tudo o que aconteceu. E aí Davi pega e fala. Então o rei Davi fala. Então o rei respondeu: tu já explicaste o suficiente, já decidi que tu repartirás as terras com Ziba. Porque uma vez que o rei decretou, ele não podia voltar atrás de tirar toda a terra, mas ele pegou e falou: bom, o que eu posso fazer como rei é ir lá e dividir aquilo que eu já tinha liberado sobre ele. Só que olha o posicionamento de Mefibosete. Então Mefibosete replicou ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, o meu senhor, já voltou para a sua casa. E casa aqui está com letra maiúscula. Casa aqui está com letra maiúscula. A gente sabe que tudo que é com letra maiúscula na Bíblia representa o senhorio e soberania. Amém? Aqui aponta para a minha vida e para a tua vida. Nós somos filhos de um rei. Nós somos filhos do Deus vivo de Israel. Nós temos bênçãos. Nós temos aqui herança por direito. Você sabia que você tem direito à herança dos céus? Nós temos direito à herança. É nosso. Foi comprado com alto preço de sangue. E às vezes você está se preocupando com milharias que as pessoas estão tirando de você. E aí você deixa de buscar a herança que está lá no reino e que também está sobre a terra, porque você não consegue ter um coração perdoador, porque você não consegue olhar com os olhos de Cristo. Você está desperdiçando as suas energias, você está desperdiçando o teu foco de buscar as coisas que é teu por direito e por herança, porque você não consegue abrir mão de coisas terrenas. Michele, mas a pessoa me roubou. Michele, mas a pessoa me passou a perna. Michele, mas eu estou sofrendo as consequências disso. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é o justo juiz. O que você pode fazer? Você vai orar e fazer aquilo que lhe cabe na terra. As demais coisas, o Senhor é quem vai fazer. Povo de Deus, a gente perde o grande de Deus. A gente perde a promessa do Senhor. A gente perde as heranças de filho e filha que a gente tem, porque a gente se prende muito ao pouco. Mefibosete aqui entendeu que maior do que as terras, melhor do que as terras que ele tinha herdado por ser da linhagem de Saul, era estar na presença do rei. Que o que Ziba queria, ele não podia ter. Oh, aleluias! Ziba queria o mesmo reconhecimento, o mesmo poder e a mesma autoridade que Mefibosete, mas ele não tinha.
Quem tinha era Mefibosete. Mefibosete é que foi colocado mesmo manco lá para sentar na presença do rei. Ele comia todas as suas refeições na casa do rei, no prato do rei. E muitas vezes a gente está querendo as migalhas da terra e desperdiçando a fartura que vem do trono. Porque às vezes o Senhor está te dando pratos fartos de manjares que vêm dele e você está lutando querendo manjares de Baal. E você está lutando com suas forças carnais para que, mas é porque aconteceu isso e aconteceu aquilo, irmão, irmã. Você está certo na história? Eu estou certo, eu não tive culpa de nada. Descansa. Coloca tua cabeça no travesseiro e intercede, pede para que o Deus vivo de Israel faça justiça sobre você e ela vai ser feita. Ela vai ser feita. A gente precisa parar de correr atrás das coisas deste mundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mefibosete tinha um coração perdoador, compatível com o do rei. Tudo bem, eu fui enganado. Eu fui enganado aqui por Ziba. Ele roubou as minhas terras, não me interessa. Eu sei que se eu ficar na tua presença, para mim vale mais. Só que hoje em dia, qual é o ser humano que aceita perder? Existe alguém aqui de verdade? Se existe alguém aqui, eu louvo a Deus. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã, que você aceita perder, porque eu não vou ser hipócrita, eu não gosto. Aconteceu episódio semelhante recentemente comigo, em que eu perdi dinheiro e eu falei, Senhor, é um absurdo. Senhor, é um absurdo. E Deus usando meu marido, amor, deixa pra lá. Eu falei, mas amor, tá errado, até que Deus vem, né? Porque a gente às vezes é só com os cajados. Deixa pra lá. Deixa pra lá. E o Senhor, mas está errado, a pessoa fez errado, não cumpriu com o que deveria, frustrou tudo. Aí o Senhor começou a desenrolar os mantos e a descer a lapada. E eu, tá bom, Senhor, já entendi. Gente, ninguém gosta de perder, não. Só que faz parte. É tudo por permissão do Senhor. Ou porque você deu brecha e aconteceu, ou porque simplesmente era a vontade de Deus. Mas, Michele, como é vontade de Deus que eu perco o meu dinheiro? Como que é vontade de Deus se eu sou passado para trás? Vai lá no Novo Testamento. Perguntaram, questionaram o Senhor acerca de uma cura que ele fez. Por que esse homem está assim? É por conta que o pai pecou, é a mãe que pecou, tem maldição hereditária. E o Senhor falou, existem coisas que é só para ser manifestada a glória de Deus sobre a face da terra. Vai ter coisas na minha vida e na tua vida que vão acontecer para que a glória de Deus seja manifestada sobre você na face da terra. Você entendendo ou não entendendo. Vão ter coisas em que você vai ter que passar por situações para que a glória de Deus aconteça sobre você. Para que isso aconteça, você teve que passar por um episódio antes. É assim que funciona com Deus. Aqui, Ziba passou Mefibosete para trás. Mentiu. Mas Mefibosete tinha um coração segundo o coração de Deus também. Ele falou, tudo bem, eu não quero nada. Deixa lá, tá bom, tá bom. Não precisa repartir nada, deixa ele ficar com o que ele quer. Porque o que eu quero, o que eu preciso, eu já tenho. O meu rei voltou para casa. Eu posso me assentar de novo na mesa do rei e compartilhar, amém? E compartilhar, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor me concedeu. Eu posso hoje me assentar na mesa do rei e comer da mesma comida que ele. Ele me honrou, independentemente de qual foi a minha condição física. Eu perdoo. Eu perdoo aqui. Eu perdoo o Ziba. Deixa ele partir. Para mim o que importa é estar com você, rei. Você voltou? Tá bem? Tá. Você me honrou quando eu era nada. Quando eu fui esquecido por todo mundo. Então eu vou te honrar. Deixa que Ziba fique com as coisas do mundo, porque eu quero as coisas que são do céu. Quem pegou, pegou. Para de se preocupar com as coisas do mundo e busca as coisas que são do céu. Porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tiver um coração abençoador, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você aprender a perder, as demais coisas vos serão acrescentadas.
Porque no fundo você nunca perde com o Senhor. Amém? No fundo você nunca perde com o Senhor. Os seus olhos carnais vão fazer você enxergar e entender que você está perdendo. Mas o teu espírito sabe que você não perdeu. Você está amontoando brasas sobre o teu altar, sobre a sua cabeça. E a hora certa Deus vai fazer. A hora certa Deus vai liberar. A hora certa Deus vai dispensar o favor dos céus. A hora certa é na hora certa. Não antecipe o horário. Não antecipe o relógio do Senhor. Não antecipe. Aprenda você a entrar no Kairós de Deus e saia do Cronos. É na hora certa. Então, para de buscar justiça com as suas próprias mãos. Para de viver luto eterno. Para de ficar buscando coisas em que o Senhor já falou que é para você deixar para trás. Ele não se esquece de você. Nós nos esquecemos dele. Mas ele não esquece de nós. Amém? Então, vamos lá. Versículo 31. Eu vi aqui, peraí. Testemunho para um... Amém. Vamos lá. Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, o Gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei, para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém e eu cuidarei de ti. Porém, Barzilai respondeu ao rei: quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos. Não consigo mais discernir entre o bom e o mal. Não sinto mais o sabor dos alimentos nem das bebidas. Também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão. Mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que o teu servo volte, e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo do meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Então o rei declarou: que assim seja. Quimã me seguirá. Farei por ele o que te agradar, e tudo mais o que desejar de mim, e eu o farei por ti, meu amigo. Pois depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou a Barzilai e o abençoou, e este voltou para a sua cidade. Um coração grato, um coração generoso, de ambas as partes. Aqui Davi queria retribuir todo o cuidado que Barzilai teve com ele enquanto ele estava ali passando, amém? Pelo processo que ele passou anteriormente. Então ele encontrou Barzilai e ele queria agradecer. Vamos comigo. Eu quero retribuir tudo que você fez. E aí Barzilai falou: não, eu já estou muito avançado de idade, eu não suportaria ficar muito tempo lá, caminhando, tal, mas leva aqui o meu servo. Leva aqui o meu servo e faça com ele o que achares melhor. Aqui ele não especificou o que era para Davi fazer. Mas Davi era um homem bom. Você vai ver aqui que Davi sempre dava um jeito de abençoar alguém. E aí o que ele fez? Ele falou: tudo bem. Então o rei declarou: que assim seja, Quimã me seguirá e farei por ele o que te agradar. E tudo o que mais desejar de mim, eu farei por ti, meu amigo. Então ele foi lá, ele tinha um coração generoso, exatamente, irmão. Então ele foi lá e ele abençoou Quimã, porque ele amava o servo, porque ele amava Barzilai, por tudo que Barzilai tinha feito. E Barzilai também era um homem generoso. E eu tenho aqui comigo, com as minhas convicções de que Barzilai sabia e ele queria abençoar de alguma forma Quimã. Mas ele poderia ter abençoado Quimã com os próprios bens dele, porque a palavra acaba de dizer que ele tinha ali, amém, provisões, ele era um homem rico. Mas era diferente quem estava na presença do rei.
Então ele quis também abençoar Quimã. Ele poderia muito bem pegar e não falar que para levar Quimã. Se ele fosse um homem, né, que estava abençoando somente porque era o rei de Israel, somente Davi, ele não tinha o porquê de pegar e falar assim, não, leva Quimã. Ele pegou e falou assim, não, leva Quimã, leva ele, porque ele sabia que Davi ia ser generoso com ele. Ele também era um homem generoso. E aí o Senhor diz, você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa generosa? Você reparte tudo que o Senhor coloca nas tuas mãos? Você reparte os teus ouvidos? Eu não tô, esquece dinheiro aqui, tá? Você reparte os teus ouvidos? Você reparte os dons que o Senhor já lhe ofereceu? Você é uma pessoa que sabe ouvir as pessoas ou você é o tipo de pessoa que você só sabe despejar os seus problemas sobre as pessoas? Você é generosa em tudo? Você é generoso em tudo? Quando o Senhor pede para você, agora vamos trazer dinheiro, porque dinheiro é o mal da humanidade, que todo mundo se rasga, porque, ai, é meu dinheiro, eu não vou dar meu dinheiro, porque ninguém... Você consegue dividir os recursos que o Senhor te empresta, porque não é teu. Ah, mas eu que trabalhei, mas Deus que abriu a porta para você. Se Deus não tivesse abrido a porta para você, você não tinha um trabalho. Se o Senhor não tivesse se o Senhor não liberasse fôlego de vida sobre a sua vida, você não levantaria todos os dias de manhã para você ir para o teu trabalho. E se o trabalho não está rendendo é porque você talvez esteja amaldiçoando ele. Se o dinheiro não está dando é porque talvez você está sendo o mau administrador dele. E não é culpa do Senhor. Ou talvez é porque também você não está sendo um co-participante do Senhor. Porque entenda, tudo é para ele e tudo volta para ele. E deixa eu te falar algo. Deus não precisa de dinheiro, porque ele é espírito. Ele não precisa de dinheiro. Ele só usa a forma de dar, de doar e ser generoso para tratar o meu e o teu coração. E para que o meu e o teu coração seja liberto das mãos de Mamon. É só para isso que ele precisa do dinheiro. Ele não precisa de dinheiro para nada. Ele é dono de todo ouro e toda prata. Amém? Ele é dono de todo ouro e toda prata. E ele vai disponibilizar para aqueles que ele quiser disponibilizar, mas ele vai disponibilizar muito mais para aqueles que têm a mesma visão que ele. Multiplicação. Você tem sido generoso? Porque aqui nós podemos ver que Barzilai, pelo jeito dele se comportar e pelas descrições que está tido aqui, ele abençoava. Ele proveu Davi. Amém? Então vamos lá, versículo 40. Oi, filhão. Vai lá. Tá bom, vai lá. Israel rivaliza com Judá. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar. Por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que estáis irritados com isso? Porventura temos comido às custas das provisões do rei? Ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente. Por que fizestes pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. Então vamos lá. Sempre vão se levantar pessoas na minha vida e na tua vida para requerer o quê? Ai, mas é direito meu estar no lugar onde você está. Mas eu cheguei primeiro. Ai, mas eu não aceito que fulana cresça de cargo e eu não. Ai, mas eu estou aqui na empresa há mais tempo que eu. Há mais tempo que fulana.
Ai, mas por que que meu pai preferiu a irmã mais nova? Em nome de Jesus. Deus não está preocupado com o teu posicionamento. Deus não está preocupado se você é mais novo, se você é mais velho, se você está em cargo A, se você está em cargo B. Não se preocupe com isso. Amém? Não se preocupe com isso. A palavra do Senhor diz que os últimos serão os primeiros. Que aquele que quer ser o maior que sirva. Aqui começou uma discussão tola, sem fundamento. Porque o povo de Judá se levantou contra Israel, porque eles acharam que só porque Davi era da tribo de Judá, eles tinham que ir lá e o rei tinha que ficar com Judá. Por que vocês fizeram isso? E está cheio de gente que fica questionando o posicionamento. Você não entendeu? Você não entendeu. Deus não está preocupado com o teu posicionamento. Deus está preocupado com o teu coração. Porque nessas de ficar preocupado com posicionamento, com A, com B, com C, você, de forma inconsciente, acaba se afastando da vontade de Deus e trazendo o quê? Um espírito de divisão, seja dentro da tua casa ou seja dentro da tua empresa, dentro da tua igreja. Ai, por que fulana foi ungida? Problema da fulana. Talvez é a hora dela, ou não seja a hora dela. Não me interessa por que fulana foi ungida. Por que fulano cresceu? Porque talvez fulano estudou mais que você. Porque em vez de ficar, às vezes, assistindo série, a fulana foi fazer um curso de capacitação. Ou é simplesmente porque Deus quer que seja assim, porque ainda não chegou a tua hora. Porque ainda não é o teu tempo, para que você não perca aquilo que o Senhor tem para te dar, por falta de maturidade e sabedoria. Não acelera processo. Não se preocupe. Não se preocupe com posicionamentos para evitar de trazer confusão. Infelizmente, hoje, no mundo, está acontecendo o que está acontecendo porque todos querem ter autoridade. Todo mundo quer um lugar de destaque. Todo mundo, aqueles que não têm um coração tratado, amém? Aqueles que não têm um coração tratado, quer um lugar de destaque, quer um lugar de reconhecimento. Mas eu preciso ser reconhecida. Mas eu preciso ser reconhecido. Ai, eu me mato dentro dessa empresa. Eu me mato dentro deste ministério. Ei, se você é esse tipo de pessoa que está reclamando que você se mata dentro do ministério e você não tem reconhecimento do seu pastor, você vai voltar 3 casas nesse jogo que você fala que é evangelho e você vai ver quem você está servindo. Você está servindo a Deus ou você está servindo a homem? Porque não é o teu pastor que tem que te reconhecer, quem tem que te reconhecer é Cristo. Se o seu pastor te reconhecer ou não, é problema dele com o Senhor. Você está fazendo por quê? Então você está servindo na igreja porque você quer ser reconhecido? Está errado. Para, volta, dobra o joelho e pede, Senhor, afasta de mim isso porque isso não pertence ao teu reino. Jesus lavou os pés dos discípulos e não ao contrário. Ainda Pedro meteu o louco e falou, então vai lá, Jesus, lava o corpo todinho. Ei, você não está aqui na terra para agradar homem. Paulo fala isso. Eu não estou aqui para agradar homem. Eu estou aqui para agradar a Deus. Se você está fazendo tudo o que você está fazendo para agradar homem, você está com a intenção errada no teu coração. Agora, dentro da empresa, irmã, vamos lá, dentro da empresa, você está fazendo o teu melhor? Você está dando aquilo que você pode e o que não pode? Saiba que antes de você estar honrando o teu patrão, você está honrando Deus que abriu a porta para você. E descansa no Senhor, porque no momento certo, pela tua fidelidade e honrar aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele vai fazer com que você seja destacado. Pode não ser dentro desta empresa, mas Ele é Deus para abrir uma porta muito maior do que essa que você está. Simplesmente porque você está fazendo o que deve ser feito. Lembra lá atrás que eu falei que às vezes você não está honrando o lugar que você está?
Porque a gente tem um péssimo hábito de amaldiçoar o lugar que traz provisão para dentro da nossa casa. Ai, porque esse patrão é um ladrão. Ai, porque esse trabalho eu não aguento mais. Ora, Senhor, não estou mais feliz aqui. Se existe algo maligno que é para mim sair, que quebre agora em nome de Jesus. Mas se é a vontade do Senhor e esse ciclo se encerrou, abre uma porta de emprego nova para mim, Senhor. Porque eu quero continuar honrando aquilo que o Senhor me deu, para que não falte o pão dentro da minha casa. Você pode ter certeza, como a luz da aurora brilha todas as manhãs, que Deus vai te preparar uma porta de emprego. Deus vai te preparar uma porta de emprego. Sabe por quê? Porque você foi fiel. Porque você não amaldiçoou. Porque você não espraguejou. Porque às vezes você fala, esse salário é uma miséria, não dá para nada. Eu ganho e não dá nem para me comprar uma pizza. Como está sendo a gestão financeira do teu salário? Quanto mais você falar que você está ganhando uma miséria, mais o espírito de miséria vai entrar para dentro do teu lar. Você pode ganhar 10 mil. Você não vai ter dinheiro para comprar uma pizza, porque o espírito de miséria vai estar lá dentro. Não amaldiçoe. Não fale, amém, mal do teu patrão. Não seja boca de sepulcro, de morte. Entenda? Porque se o seu patrão não estiver bem, as pessoas não pensam no amanhã. Se a sua empresa for amaldiçoada, raciocina comigo. Todos nós sabemos que a nossa boca tem poder para a vida e para a morte. Às vezes uma empresa ela está ótima. Ela está bombando, está vendendo, está todo mundo feliz. Só que daqui a pouco um se levanta com, tipo, eu não estou bem. Às vezes a pessoa não está bem nem com ela mesma. Não é nem com a empresa, mas ela não está bem com ela mesma. E aí ela começa a ficar falando um monte de coisa. Porque esse trabalho, a pessoa já não está satisfeita. Porque eu não aguento mais vir trabalhar. Todo dia ele me enche o saco. Às vezes a pessoa não é uma pessoa que precisa de libertação ali e ela não consegue ser submissa a ordens. Tem isso. E aí ela pega e fica, porque eu não aguento mais. Que encheção de saco. Tem patrão que é chato? Tem patrão que é chato. A gente sabe que tem. Todos nós sabemos. E às vezes nós somos os patrões que somos chatos. Amém? Então isso serve para os dois lados da moeda. Se existe alguém aqui que é patrão, se existe alguém aqui que tenha e sonha em ser, amém? Um empresário, já pega isso daqui para você também não ser esse tipo de pessoa. Aí a pessoa tá lá, tá fluindo, mas tem essa pessoa que fica lá todo dia reclamando. Sabe aquela história que um fruto podre apodrece todo o cesto? É a mesma coisa. Um fruto podre apodrece todo o cesto. Aí a indignação e a insatisfação daquele contamina com o outro. Aí o outro fala, é verdade. Eu faço as coisas e ele nem reconhece. Aí o outro que tá lá no café, menina, é verdade, porque esses dias ele fez isso, isso e isso. Aí já começou aquele peso no ambiente. Um contaminado, porque não estava feliz, já começou a contaminar todo mundo. De repente, as coisas começaram a mudar na empresa. O cara não consegue mais ir lá, não consegue mais vender, não consegue fechar contrato. Aí começa as demissões. Tá vendo? Sugou o nosso sangue até agora e agora vai demitir. Só que vamos retroceder um pouquinho? Por conta de um que não estava posicionado e que não sabia, né, que a gente ora para que Deus, né, seja isso, e que não sabia que a boca tem poder para a vida e para a morte, foi lá e amaldiçoou o cara, o lugar que é provisão do pão para o seu lar. Aí o cara é mandado embora. Por que você não usou a sua indignação para você orar e pedir para Deus mandar cliente para o teu patrão? Por que você não orou para mudar a situação da empresa, em vez de amaldiçoar? Mas é porque aí ele vai ganhar mais e você não está sendo beneficiado por isso? Se você quer ganhar igual a ele, se torne um empreendedor. Agora não amaldiçoa. Gente, para mim, eu sou um pouco, às vezes, meio assim, porque para mim eu acho que é muito... eu tenho muita praticidade de resolver as coisas. Tipo, eu não suporto ficar prolongando coisas que para mim é fácil de solucionar. Gente, é simples. Você não está satisfeito, você tem duas opções, de acordo com a palavra. De acordo com os princípios bíblicos.
Ou você ora e pede para Deus te abrir uma nova porta, ou você vai orar para Deus abençoar aquela pessoa. E, consequentemente, você desfrutar das bênçãos que estão sobre eles. É isso que um cristão faz. Um cristão não amaldiçoa. Porque não adianta você estar no culto no domingo, pregando, falando glória a Deus, glorificando o Senhor, e na segunda-feira amaldiçoar aquele lugar que leva o pão para dentro da tua casa. Você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que Deus está se agradando desse posicionamento? Você glorifica a Deus no domingo. Tá lá, se rasga, se prostra. Mas aí na segunda-feira você chama aquilo que Deus permitiu você pegar nas suas mãos e chamar de miséria. E espragueja o patrão. Aprenda algo. Abençoe a fonte de renda que o Senhor colocou nas tuas mãos. Aprenda a ser um abençoador e não um murmurador. Porque quando você se torna um abençoador, você colhe as consequências da bênção. Gente, isso é princípio. Dê graças, dê graças, dê graças. A terra que sai o pão. Era para ser assim? Não, não era, mas Adão pecou, cara. A Eva comeu o que não era para comer. E a partir de então o Senhor falou, do suor do teu rosto vocês comerão. Vai ter que trabalhar. Não tem para onde fugir. Até que Cristo volte, vai ter que trabalhar. A não ser que ele mande você parar de trabalhar para você trabalhar para ele. Mesmo assim, você vai continuar trabalhando. Mesmo assim, você vai continuar servindo. Deu para entender? Agora vamos trazer para o patrão. Vamos lá, vamos trazer para o patrão. Princípios bíblicos para quem quer ser um empresário. Vai sair empresário aqui, porque o Senhor está pedindo para mim falar, eu vou falar. Se Deus colocou algo na tua mão, honre aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Os teus funcionários são teus funcionários, eles não são os seus escravos. O tempo da escravatura passou. Amém? Não sugue aquilo que eles têm, que é a vida deles. Saiba dar descanso, porque até Deus descansou. Ele fez o mundo, fez tudo que era bom. E no 7º dia ele foi lá e falou, eu preciso descansar. Entre no repouso, no descanso do Senhor. Pague o que é justo por direito. Não passe o pé nas leis trabalhistas para você não sofrer consequências lá na frente. Não deixa a mamão entrar dentro do teu coração, porque se o Senhor permitir você ser dono de alguma coisa, é porque ele vai confiar os tesouros do reino dele nas suas mãos para que você seja um provedor. Entenda algo. Existem pessoas que têm chamado na terra simplesmente para ser provedor de recursos a outras pessoas. E você não vai entender o porquê. E nem queira, porque essa é a vontade de Deus. É por isso que as pessoas não entendem, mas cara, por que fulano coloca a mão e tudo que ele coloca a mão tem dinheiro e dá dinheiro? Porque ele tem esse chamado de ser um provedor. Ele tem esse chamado de ser um gestor dos recursos de Deus. E Deus só vai dar os recursos dele para aquele que ele confia. Então, se ele está te dando os recursos, amém? É porque ele confia. Então, honre a confiança que o Senhor está confiando em você, está depositando em você. Não deixe mamão, em nome de Jesus, dominar o teu coração. Porque no começo de muitas empresas, é todo mundo amigo. Porque no começo de muitos negócios, eu honro os meus funcionários. Eu estou isso e aquilo. Só que quando os plaquês de 100 começam a cair na conta, parece que a pessoa voa para Nárnia e esquece das pessoas como seres humanos. Faz trabalhar de segunda a segunda, desrespeita. Ei, existe um segredo. Existe um segredo básico para todo o negócio dar certo. Sabe o que é? Chama Jesus para ser seu sócio. Chama o Senhor para ser o gestor da tua empresa. Tenha o hábito de orar pelos teus funcionários, assim como você também tem o hábito de orar pelo teu patrão. Abençoe a vida dos seus funcionários. Porque um funcionário feliz e satisfeito, ele rende. Você chamando Deus para ser o seu sócio,
o seu sócio, você chamando Deus para ser o seu gestor, o CEO da sua empresa, você vai ver que as coisas vão fluir. É sem esforço. Dê para Deus aquilo que é de Deus. E dê para o homem aquilo que é de homem. Esse é o segredo. Muitas pessoas começam a empreender e não deu certo porque não entendeu muitas coisas. Não somente daqui da terra, de como gerir uma empresa, de pegar, fazer um curso no Sebrae. Isso é o básico, amém? Isso você tem que ter. O mínimo de gestão de empresa, o mínimo de conhecimento sobre contabilidade, isso você tem que ter. Não adianta. Não vai meter os pés pelas mãos porque não vai dar certo. Mas o principal é você ter a base do quê? Dos céus. E o que está colocando aqui é exatamente isso. Dar descanso aos funcionários. Gente, todo funcionário precisa de descanso, respeito. Uma pessoa insatisfeita não rende. Experiências de quem já geriu equipe. Uma pessoa insatisfeita, ela não vai entregar o que você precisa. Se você for lá como se você fosse o rei Davi, a pessoa vai pegar, olhar para tua cara e vai falar, ela vai fazer, mal feito, você vai ter que ir lá e vai refazer. E ela ainda vai contaminar os outros. Porque você está sendo um péssimo patrão, você está sendo um péssimo líder. Um líder de verdade, ele traz seguidores, não bajuladores. Se espere em Cristo. Cristo atraía seguidores, não bajuladores. Um líder de verdade, ele consegue extrair o melhor de cada funcionário. Deus vai disponibilizar as riquezas dele. Michele, você está falando de riqueza em meio a um cenário do qual nós vamos ser taxados a partir de amanhã. Vocês não conseguem. Os segredos do reino é muita loucura para quem é da terra. Para vir aquilo que é de Deus, para vir a provisão do Senhor, para vir as riquezas do céu, é necessário um cenário de escassez momentâneo. Deu para entender o que o Senhor vai fazer? Nós vamos passar um período de tribulação, um período turbulento. Mas depois, Deus vai começar a distribuir as riquezas. Deus vai começar a distribuir aquilo que vem do alto. Quem estiver ligado, quem estiver com os ouvidos atentos ao que o Senhor tem para fazer a partir de amanhã, vai desfrutar. Porque as coisas já começaram a acontecer. Para quem estava na live ontem, viu. Nós lemos Abacuque. E o Senhor disse, farei coisas que as pessoas, se contar às pessoas, as pessoas não acreditariam. E o que aconteceu? Assim que nós encerramos a live, acho que foi do meio-dia para frente, se eu não me engano, aconteceu o que aconteceu com Alexandre de Moraes. Se alguém te contasse, você ia acreditar? Porque aos nossos olhos carnais era uma coisa inacessível. Aos nossos olhos carnais, aquele homem ele ia continuar até o ano que vem e tipo, cara, já foi. Mas não. Deus usou o presidente dos Estados Unidos para que começasse a mudança. Para que começasse a mudança. Entenda, não foi o presidente dos Estados Unidos, foi Deus. Nós, seres humanos, amém? Em nome de Jesus. Ah, foi prorrogada? Ah, então tá. Foi prorrogada. Glória a Deus. Me perdi aqui, que eu fui ler o comentário. Me perdi. Perdi o Kairos do Senhor. Mas vamos lá, voltando. Ah, tá. Não foi o Trump que fez isso. Porque nós precisamos ter isso muito bem claro
na minha mente e na tua mente, e você vai ser um instrumento de Deus também para falar na mente das pessoas que não é o homem que está fazendo, mas é Deus. Porque sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com Bolsonaro. Ai, ele é o Salvador. Ai, é não sei o quê. Ai, ei, esquece. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. Então não foi Donald Trump, o salvador da pátria. Não foi ele, não foi o filho do Bolsonaro. Eles foram co-participantes da justiça de Deus. Então não vamos ficar que nem esse povo louco, em nome de Jesus, que fica, porque ele salvou. Não, ninguém, quem salvou foi Deus. Amém? Isso é idolatria. E idolatria não faz parte daqueles que têm uma nova identidade em Cristo. Então vamos lá, para que as coisas que o Senhor tem para fazer sobre a face da terra venham, amém? Acontecer, precisa todo esse cenário acontecer. Para o avivamento vir, todo avivamento que veio, veio num cenário de guerra, veio num cenário de pós-pandemia. É só estudar sobre os avivamentos. E foi liberado que haverá uma grande distribuição das finanças do Senhor, amém? Das riquezas de Deus para os filhos dele. Mas é preciso um cenário de escassez. Sabe por quê? Porque Deus treina os seus. Deus prepara. Deus escolhe. Deus separa. Porque Deus está tirando ovelhas de ovelhas. Esse aqui, ok. Esse aqui é ovelha, mas ainda não. O joio já foi batido. Agora, nesse cenário atual, é ovelhas de ovelhas. Amém? Não vamos conseguir ler o 20. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome. Amanhã nós lemos o 20. Amém? Povo de Deus, que nós possamos meditar em tudo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nessa manhã. Amém? Acredito que o Senhor trouxe palavras muito pontuais aqui. Amém? Para pessoas que precisavam ouvir. E que nós possamos, em nome de Jesus, não prolongar mais nas nossas vidas lutos. Que venhamos ser corações generosos em todo o tempo todo. Amém? Que nós venhamos, em nome de Jesus, ser perdoadores. Amém? Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando comigo e com você. Amém? Vamos orar? Amém, Cláudia, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Deixa eu só beber um chá aqui. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por esta live, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor, de devocional. Louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que agora, todos aqueles que ainda se encontram dentro das cadeias de luto, eu peço que os anjos do Senhor comecem a se posicionar agora, em nome de Jesus, ao lado de cada homem e cada mulher, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço que todo luto, Senhor, toda ferida do luto sobre essas vidas seja cessada, curada agora. E aqueles que ainda estão dentro do cativeiro do luto, os anjos do Senhor começam a te puxar pelas mãos. E você começa a sair hoje deste lugar, em nome de Jesus, para viver a vida que Yahvé liberou sobre você. Em nome de Jesus. Receba a vida do Eterno. Em nome de Jesus, saia em nome de Jesus deste cativeiro do luto. O Senhor derrama hoje, em nome de Jesus, um bálsamo sobre essa ferida. E você tem o seu coração tratado, a sua alma sarada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis que as coisas antigas se passaram e eis que fez tudo novo em Cristo Jesus. Jesus faz tudo novo. Guarde apenas as memórias, mas não viva na ferida do luto. Não se permita entrar de novo dentro deste cativeiro. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda são atormentados por conta de espíritos de murmuração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Todo espírito, Pai, de murmuração, cai por terra agora.
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo espírito de murmuração, Pai. Pai, em nome de Jesus, todos os espíritos malignos que ficam fazendo com que este homem, com que essa mulher fique lançando fofocas dentro do ambiente de trabalho, dentro de empresa, dentro, papai, de igreja, dentro de casa, cai por terra agora. Passa uma tenaz nesses lábios, santifica, Senhor, em nome de Jesus, essas línguas, em nome de Jesus, que possamos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pai, aqueles que estavam tentando também, Senhor, acelerar os processos, eu declaro em nome de Jesus, que nós entramos agora, Pai, dentro do Teu Kairós. Nós acessamos o Kairós do Eterno, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver aquilo que é da vontade do Senhor para este determinado tempo. Em nome de Jesus, não colocando os pés pelas mãos, não colocando, Senhor, a nossa vontade carnal acima da nossa vontade, porque isso faz com que o seu destino profético sobre as nossas vidas seja atrasado. Em nome de Jesus, Senhor, derrama essa consciência sobre as nossas vidas de que nós não sabemos a melhor forma como conduzir os nossos passos. Nós não sabemos a forma como o Senhor, ó Deus, tem para tratar com cada um de nós. Nos ensina a ser submissos e humildes, assim como Mefibosete foi. Em nome de Jesus, abrindo mão daquilo que é nosso, Pai, muitas vezes, é direito nosso. Mas, Pai, tem coisas que nós teremos que abrir mão para receber aquilo que é nosso por direito e por herança. O Senhor nos coloca hoje para sentar na mesa do Rei. O Senhor compartilha conosco os manjares do Rei. E que hoje nós não venhamos mais nos assentar às mesas de Baal. Nós não venhamos mais estar satisfeitos com as migalhas. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje o Senhor coloca sobre este homem, sobre esta mulher, vestes. Em nome de Jesus, agora, papai, vestes reais de como é que nós somos conhecidos, porque é assim que nós somos, filhos e filhas, príncipes e princesas, fazemos parte de um poderoso exército e fazemos parte, Senhor, nós fazemos parte, papai, de um poderoso, Senhor, reinado. Nós fazemos parte, somos geração eleita, sacerdócio real. Somos sacerdotes e sacerdotisas reais. Por isso, coloca, Senhor, vestes sacerdotais, em nome de Jesus, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, reais. Dignos de príncipe, princesa e realeza. E que, em nome de Jesus, a unção de príncipe e princesa recaia sobre essas vidas agora. A mesma unção que estava sobre a vida de José, recaia, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã. Presentes vindos dos céus. O Senhor mostra, amém? Que vão começar a ser liberados presentes vindas dos céus. Você não vai saber, mas por que eu estou recebendo isso? Vão falar, Deus mandou te dar. Deus mandou te dar. Ah, mas por que... Não questiona. Aprenda uma coisa. Aprenda algo. Quando você recebe alguma coisa, não pergunta, ai, não, eu não quero. Primeiro, você está paralisando a tua bênção. Segundo, você está paralisando também a bênção daquele que está te abençoando. Porque ele foi levantado como um abençoador. E você, neste momento em que está recebendo, você é uma pessoa que vai ser abençoada. E quando você fala não, 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 você paralisa a bênção do outro e a tua bênção. Então, quando você receber algo que você não estava esperando, você pega e fala, amém, eu recebo em nome de Jesus. Amém? O Senhor está liberando a unção de príncipe e princesa sobre as vossas vidas. O Senhor vai começar a entregar tesouros escondidos. Recebam, em nome de Jesus, não questione. Ai, mas Senhor, será que veio da parte do Senhor? Deixa eu te falar algo. Tem coisas que Deus faz que você não vai entender. E quando o Senhor libera uma provisão, Ele usa até um ímpio para te abençoar. Pega isso aqui. Ele usa até um ímpio para abençoar aquele que é filho. Então não queira saber. Se não for para você receber, você vai sentir no teu espírito. O Senhor vai falar, não pegue. Mas caso contrário, receba. É bênção. É seu por direito e por herança. Deus não quer que você se contente com as migalhas. Deus quer que você se assente à mesa. Ele já trocou as suas vestes. Ele já tirou
os mantos de tristeza, as vestes de luto não te fazem mais parte, porque Ele vive. Ele vive. Ele vive para hoje e para todo sempre. Ele vive. E Ele trocou as tuas vestes. Ele te lavou com sangue. Ele vive. Ele vive. Receba. Receba. Em nome de Jesus, tome posse. É teu por direito e por herança, porque em Cristo Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta live. Eu te agradeço pela tua presença palpável nesse ambiente. Oh, Adonai, nós te amamos, Eterno. Nós te bendizemos, Senhor. Bendito és o Senhor que fez os céus e a terra e sobre tudo que ela está, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sim naquela cruz. Continua nos ensinando, Senhor, a ser como o Senhor, Pai. Continua, Senhor, nos tratando. Continua, Senhor, modificando o nosso eu. Continua, Senhor, extraindo, Senhor, aquilo que nós temos de melhor em Cristo, Pai. Visita cada homem e cada mulher. Caia por terra toda preocupação, toda ansiedade com o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu bem sei os planos que tenho para vós. Assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma quinta-feira cheia da presença do Senhor, cheia do agir do Pai. Amém? Orem pelo Brasil. Orem por essa nação, porque Deus está fazendo. Ore para que se cumpra a vontade do Senhor sobre essa terra. Nós ainda vamos colher muita coisa dessa terra. Ainda não é o fim. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Ele faz as coisas do jeito dele. A gente só não pode tirar a glória dele e colocar a glória dele para homens. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus,